Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho, segundo o Espiritismo. Eu vou fazer a leitura do texto de abertura de hoje. Ele foi retirado do livro Palavras do Coração e psicografado por Altivo Carissimi Panfiro, que é o espírito Dr. Hermann, pelo espírito de Dr. Hermann. Renascer e progredir sempre. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o homem várias existências sucessivas, é a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus para com os homens, que se acham numa condição moral inferior. A única que pode nos explicar o futuro e em base às nossas esperanças, visto que nos oferece os espíritos, que nos oferece o meio de reparar os nossos erros através de novas provas. A razão nos indica e os espíritos a ensinam. No livro dos Espíritos, pergunta 171. Aos que padecem dúvida sobre a reencarnação, desejamos lembrar a bondade de Deus, que a todos auxilia e conduz, e que de todos quer a regeneração. As almas que creem sinceramente na reencarnação são aquelas que já encontraram o caminho, a orientação precisa para as próprias existências. Os outros que ainda buscam entender exatamente o que se passa com os espíritos após a morte do corpo físico, os que se debatem nas angústias, nas dúvidas, e aqueles que de tudo descreem, terão naturalmente o dia da compreensão, mas, sem margem de erro, sofrerão um pouco mais. A realidade da vida após a morte é demonstrada a todos pela própria natureza. Morrem os vegetais e a vida se apresenta novamente viva. Matam-se os animais e eles continuam em sua trajetória vital. E o que falar do homem, o ser inteligente, que por mais que tente combater a sua natureza divina, todo dia renasce, procria, está sempre presente junto a todos. Negar a sua sobrevivência seria negar o seu próprio nascimento. Homem algum de boa vontade, sentimento puro, deixará de crer e entender que a vida após a morte é apenas uma consequência da vida carnal. E o retorno para a matéria advém da necessidade de progredir. Sendo assim, auscultem seus corações, meditem com profundidade, vasculhem suas almas e todos encontrarão as respostas que consagrarão para sempre a continuidade da vida. Deus abençoe aqueles que corrigem aos poucos as suas inclinações negativas. Deus abençoe aqueles que crescem espiritualmente. Enfim, Deus abençoe a todos. Um bom estudo para todos. Vamos ouvir a nossa irmã Sueli, que vai começar hoje a apresentar a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa tarde a todos. Claro que é sempre um prazer estarmos juntos aqui, nesse encontro em que nós estudamos as boas palavras que estão
no Evangelho. E hoje nós vamos recomeçar o estudo desse livro. É isso que nós vamos... Não sei quanto tempo vai durar, talvez dure mais de um ano, nesses pedacinhos que a gente vê de cada vez. Então, eu tinha que achar um jeito de pegar todo mundo e fazer andar para trás, mas andar para trás no tempo. Ou seja, o meu trabalho hoje é levar todo mundo para o século I depois de Cristo, depois que ele foi crucificado. Caramba, 2024 anos, é coisa pra caramba. A cabeça da gente nem consegue entender muito bem. E aí, tudo aconteceu num tempo, há 2024 anos atrás, e num espaço, num local. Por isso que eu coloquei para nós entendermos onde foi que Jesus nasceu, o lugar. E aí, esses nomes aqui, nós conhecemos: Galileia, Samaria, Jerusalém. Esses nomes todos nos dizem alguma coisa. Mas, afinal de contas, onde que isso fica? Essa é que é a pergunta. Como é que eu vou carregar todo mundo lá para trás se eu não conseguir mostrar aonde que são esses lugares? Olha, gente, todos nós estamos cansados de saber onde que é esse lugar. Todo dia tem uma notícia qualquer na televisão de fatos acontecendo neste lugar. Só que eles mudaram de nome. O lugar é o mesmo, mas o nome é diferente. Quem é que não conhece Israel? Quem é que não conhece a Palestina? Todo dia a gente está jantando e a televisão está ligada e aparece lá um foguete que Israel mandou para destruir um alvo qualquer na Palestina. A gente cansa de ver isso. Só que a gente não se liga que nesse espaço não podia estar acontecendo isso. Que de verdade, esse espaço devia ser um espaço sagrado, porque foi nesse território todo que Jesus, durante 3 anos, pregou a doutrina do perdão e do amor incondicional. E aí, os nomes mudaram, mas os lugares são os mesmos. E aí eu me pergunto, caramba, será que são os mesmos espíritos que nasceram, morreram, tornaram a nascer, tornaram a morrer nesses 2024 anos? Caramba, como a gente custa melhorar. Porque essas atrocidades que para nós brasileiros, a gente acha até que é mentira. Ah, isso é a história da televisão. Não é possível que
eu tenho falado numa tomada da televisão em que alguém fotografou o momento exato em que um foguete caía do céu, ainda não tinha atingido a terra, e quando você olhava para baixo, era tipo assim, um bairro de alta classe, de classe média alta, e aí você vê aqueles lugares lindos e o foguete descendo, e depois numa outra fotografia mostra aquele bairro todo destruído, todo destruído. Quer dizer, aí a gente se dá conta, caramba, não é que isso acontece mesmo? Que tem gente que tem coragem de mandar um foguete para a casa do outro e destruir um bairro inteiro? Pensa bem, nem o maior dos bandidos brasileiros seriam capazes de fazer isso. Por isso é que isso não entra na nossa cabeça, embora a gente tenha visto na televisão. E aí, para eu poder introduzir a figura de Jesus, eu tenho que primeiro mostrar por onde que ele andou. Foi por esse lugar. Ele andou lá de Nazaré, veio descendo, em Jerusalém ele morre, ele nasceu, porque ele nasceu um pouquinho abaixo de Jerusalém, na cidade de Belém. Aí ele saiu, né, bebezinho, de Belém e foi lá para Galileia, para a cidadezinha de Nazaré. E nessa cidadezinha de Nazaré, uma aldeiazinha, uma cidade bem sem importância, ele passou a infância, passou a adolescência, e ele só volta para Jerusalém quando ele começa a fazer aqueles 3 anos de propaganda da doutrina do perdão. Agora, uma coisa que eu queria que ficasse claro, isso tudo, esse vai e vem, foi a pé. A pé. Não foi de carro, não foi de avião, não foi de navio, não foi nem de carro de boi, foi a pé. Então imaginem, são 154 quilômetros lá de cima da Galileia até aqui embaixo na Judéia. Bom, então todo mundo foi comigo lá para trás? Conseguiram recuar no tempo? Conseguiu entender como é que era, o que é hoje? Continua a mesma brigalhada? Bom, e Jesus disse, Deus te perdoa se você perdoar os seus inimigos. Mas a gente já está sabendo que não é isso que está acontecendo. Bom, então agora vamos começar a falar do livro, né? O livro já tem a fotografia do responsável pelo trabalho de codificação. Então, agora a gente já pode andar bem para frente, porque ele é do século XIX. Então, agora a gente já pode caminhar para frente, né? 1800 já é século XIX, nós estamos no 21, a gente agora já está bem próximozinho. Então, quem foi o codificador da doutrina? Ele não fez a doutrina. O Allan Kardec, ele não é autor do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso não. Ele codificou, quer dizer, ele recebeu uma porção de mensagens pelo mundo afora e foi arrumando numa ordem lógica nesse livro que nós convencionamos chamar o Evangelho
mas na visão espírita. Então ele se chamava, o nome dele era Léon Hippolyte Denisard Rivail, era francês. Nasceu lá em Lyon, na França, e morreu em outubro de 1804. Morreu em março de 1869 em Paris. O que ele fazia na vida? Ele era professor. O Kardec era professor, ganhava vida como professor. E era autor de livros de matemática, de química, de física e, inclusive, de língua francesa. Era um intelectual e ele arrumou os 5 livros, o Pentateuco que a gente fala, coleção de 5 livros onde ele explica a doutrina, onde ele explica o Evangelho, mas sob o olhar espírita. O que é o olhar espírita? É o olhar de que a vida não se acaba no túmulo. Esse é o olhar. A gente vai estudar as palavras de Jesus, mas levando isso. Não tem morte, isso é besteira. O corpo é que fica ruinzinho, tem que trocar. É só isso. Então, quem escreveu o Evangelho foram os discípulos de Jesus, os chamados evangelistas. Marcos, entre os católicos, São Marcos. Mateus, entre os católicos, São Mateus. Lucas, São Lucas. João, São João. E eles, enquanto discípulos, alunos de Jesus, quer dizer, eles largaram a vida deles e ficaram seguindo Jesus, eles foram tentando guardar na memória os ensinamentos de Jesus. Então, na memória a gente guarda mais ou menos, né? A gente não consegue decorar tudo. Então, por isso, eles não são exatamente iguais, mas eles se completam. Então, a introdução mostra para a gente, primeiro, Jesus trouxe um código de conduta, de comportamento ético. E ele ensinava conversando. Então não havia, embora a gente chame mestre Jesus, ele não era um professor. Ele era um homem de 30 anos que começou a propagar uma doutrina, ensinamentos, vamos falar mais simples, ensinamentos, basicamente, amar ao próximo como a si mesmo, perdoar 70 vezes 7, quer dizer, perdoar infinitamente. Eu contei para vocês ainda há pouco, lembrei para todo mundo o que a gente vê na televisão, no Jornal Nacional, ou no RJTV, ou lá no que for. A gente vê o tempo todo pessoas se agredindo, pessoas se matando. Isso 2024. Hoje, imaginem os homens de 21 séculos atrás, o quanto eles eram brutos, grosseiros. Então, ideia de perdão,
De jeito nenhum. Fez contra mim, vai levar. Não tem jeito. E Jesus chega no meio daqueles homens primitivos e mostra para eles que se a gente ficar eternamente olho por olho, dente por dente, não acaba nunca. Alguém tem que recuar. Em algum momento, alguém tem que dizer, chega, entrega os pontos. Faz o que você quer fazer e vamos ver que bicho dá. É isso. É a doutrina do perdão. Então, as palavras de Jesus chegaram até nós por meio dos discípulos que eu já falei, Marcos, Lucas, João e Mateus, que tentaram, da maneira que eles puderam, reproduzir os ensinamentos de Jesus. E não tinha papel, né? Era escrito em... papiros, né? Então, o que é o papiro? É um papel meio de fazenda, mais grosso, difícil de escrever, e a maior parte das pessoas não sabia ler, não. Muito menos escrever. Poucos sabiam escrever. Quem sabia escrever eram os escribas. Então, imagine como é que esses ensinamentos que foram escritos em pergaminhos chegaram para nós. Sabe Deus como? Escritos em que língua? Ainda tem esse problema. Não foi escrito em nenhuma língua que a gente dominasse. Vinha escrito em grego, depois do grego ele foi traduzido para o latim, e antes ainda foram escritos nas línguas praticadas pelos judeus da época de Jesus, pelos essênios, pelos terapeutas. Então, imagine a dificuldade que foi esses pergaminhos chegarem até nós. Não era um livrinho arrumadinho, não, eram pedaços de pergaminho, como pedaços de papel, que os estudiosos foram juntando, já desde o tempo do Kardec, e o mundo espiritual começou a achar que estava na hora de começar a mostrar para o povo do século XIX que havia necessidade de entenderem que essa história de morte é conversa fiada, é coisa muito rasa. A nossa responsabilidade vai muito além dessa vida. Por isso é que de vez em quando a gente recebe como filho um ser todo deformado. Lembraram disso? Quantas vezes as mães acalentam filhos com doenças de coração absurdas? Como é que pode? Tão pequenininho. Mas é que a gente esquece que ele já foi um homem feito, que ele já fez muita besteira, que ele ficou devendo muita coisa errada que fez. E depois, na hora que ele foi moldar outro corpinho, ele deu tanto tiro no coração dos inimigos, que ele não foi capaz de fazer um coraçãozinho para ele saudável. E aí nascem as crianças doentes do coração desde que nasceram. Fazer o quê, né? Responsabilidade nossa. Então, o objetivo da obra do Evangelho é trazer a doutrina de Jesus. Kardec foi só o codificador da doutrina. E a parte da doutrina que é unânime, que ninguém discute, que todas as religiões aceitam,
é a parte que se refere ao ensino moral. Não existe nenhuma discórdia, pois todas as religiões concordam que Jesus exemplificou o bem, seja no amor dispensado ao próximo, seja no desprendimento das coisas terrenas. É nisso que a gente o tempo todo discute, briga e fala. Para de querer tudo só para si, olha o outro, né? Para de falar que tudo é muito bonzinho, mas na hora do vamos ver, você faz maldade para os outros. Então, Jesus exemplifica o bem sempre e o desapego às coisas da terra, porque as coisas da terra vão ficar na terra, a gente não vai carregar. Então, qual é o objetivo do Evangelho? É o ensino moral. É a nossa moralidade que precisa ser melhorada. Então, é o ensino moral a obra do Evangelho. E nós, enquanto espíritas, vamos estudando pedacinho por pedacinho, sempre lembrando que o que interessa é melhorar a nossa moralidade, ok? Vamos em frente. Mas por que a doutrina espírita tem tanta autoridade a ponto de pegar o Evangelho que a Igreja Católica tem, que o Templo Protestante tem? Ela pega o mesmo Evangelho, só que ela faz uma outra interpretação, nos obriga a ser absolutamente responsáveis por tudo que nós fazemos hoje, aqui e agora, sempre. Então a autoridade da doutrina espírita repousa na universalidade dos seus ensinamentos, da impessoalidade da sua autoria, ninguém é autor disso, na independência relativa às etnias, raças, nacionalidades, credos religiosos e sem ser exclusividade de qualquer classe social. Gente, isso aqui é para a gente pensar, hein? Ser espírita, qualquer nacionalidade, americano, japonês, chinês, todo mundo pode ser espírita. Rico, pobre, letrado, analfabeto, rico, pobre, todo mundo pode ser espírita, porque o espiritismo tem a ver com a moralidade, não tem nada a ver se a gente é homem, se a gente é mulher, se a gente é branco, se a gente é preta, se a gente é rico, se a gente é pobre, se a gente é doutor, se a gente não sabe nem ler, não tem nada a ver, porque é a moralidade, quer dizer, é o nosso comportamento com relação aos nossos companheiros que a gente tem que melhorar. É isso, simples assim. Então, é uma doutrina que tem por suporte, quer dizer, ela se apoia na filosofia, na ciência, na religião. Então, a gente diz que o espiritismo se apoia num tripé: filosofia, ciência e religião. Filosofia, porque é código de conduta, né? Ciências, porque a gente, à medida que o tempo passa, nós estamos conseguindo, por meio das leis da ciência, comprovar fatos que antigamente era tipo milagre. Então, espírita que se preza sabe que não tem milagre. Tem
leis científicas que nós desconhecemos. Esse é o fato. Na medida que a gente conhece, deixa de ser um fato, uma coisa extraordinária, um milagre. Quer ver um negócio que a gente saca rápido? Lembra dos índios? Que era o Tupã? Não era o deus da natureza, o deus mais forte, que eles reverenciavam? E de verdade o que era? Era o trovão. Como fazer aquele barulho infernal, relampejava, e eles não sabiam o que era aquilo. É um deus qualquer, que eles deram um nome, que não estava satisfeito com as ações deles lá nas suas tabas. Era isso. Então, à medida que a gente, entre os gregos, também tinha Deus pra caramba. Por exemplo, tinha um Deus que era o responsável pelos bons negócios, era o Hermes. Então, os negociantes estavam sempre fazendo oferenda para o deus Hermes. Hoje em dia a gente sabe que não é nada disso. Para você ter um bom negócio, você tem que trabalhar muito. Por que um se dá bem num botequim que abriu e o outro se dá mal? Porque um trabalha mais do que o outro. Porque um tem mais conhecimento do que o outro. Então não tem milagre. Tem trabalho, conhecimento, luta. É isso. E é religião porque a gente sabe que há um princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino humano. A gente sabe que há coisas que realmente não dependem de nós. Nós fazemos tudo o que podemos, mas na hora do vamos ver, não dá certo, porque não está no seu destino conseguir aquilo. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, sabe que se por acaso você tirasse a sorte grande, ia ficar rico pra caramba, mas ia se perder. O homem direito, reto, decente que você ia deixar de ser. Porque o dinheiro é muito bom, mas destrói tudo, né? Corrompe tudo. Então, a sabedoria divina, muitas vezes, impede que a gente consiga alguns objetivos, porque ela sabe que, em vez de nos ajudar, vai nos atrapalhar. Aí, ela corta. Então, o Espiritismo busca Deus pelos caminhos do conhecimento, da razão, do amor e da caridade. Então, o que a gente chega a Deus é pela caridade, com certeza. Tudo gira em torno da caridade. O que é a caridade? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o princípio da caridade. É amar ao outro tanto quanto você se ama. Caramba, olha que espetáculo. Nem é tão difícil assim. Moleza. Aí, nesse livro, tem uma porção de palavras que a gente não conhece. Mas a gente não conhece porque elas não são mais usadas. Elas só existiam naquela época, há 2024 anos atrás. Hoje em dia não existe mais. Quer ver? Algumas coisas a gente consegue traduzir para as coisas que nós fazemos. Quer ver? Samaritano. Samaritano é aquele que morava na província de Samaria, naquela primeira, aquele mapinha que eu mostrei, aquela parte de cima é Samaria. Então, quem nasceu ali, lá, cadê o Samaria? Samaria, essa cor de abóbora,
é o samaritano. É esse. Então, é igual a nós. Nascemos no Rio de Janeiro, somos cariocas. Então, esse é o samaritano. Bom, os nazarenos, basicamente, seriam aqueles que nasceram em Nazaré. Mas eles também, eles pregavam, assim, uma pureza, não podiam beber, guardavam a castidade, mais ou menos igual aos padres de hoje. Viviam lá o tempo todo numa vida contemplativa, dentro dos templos, rezando, parará, parará. Mas, na hora do vamos ver, eles resvalavam, não eram tão puros assim, e usavam muito a religião para levar vantagem, convenhamos. Os publicanos e esses portageiros, esses dois aí, é um negócio que a gente detesta. Quer ver? Cobrador de imposto. Quem é que gosta de pagar imposto de renda? Ninguém. Esses ficavam... para entrar na cidade, você saía da sua cidade e entrar na outra, tinha que pagar um pedágio. A gente conhece isso, não? Obviamente que tanto uns quanto outros eram detestados. Não mudou nada, continua a mesma coisa. Os fariseus eram judeus muito religiosos, obedeciam às leis de Deus, interpretavam o Velho Testamento, acreditavam em Deus, acreditavam na ressurreição. Não é na reencarnação, não, hein? Ressurreição. Você está morto lá, ele faz lá qualquer palavra e você volta a viver. Ressurreição. Coisa que a gente sabe que não existe. Que mais? Só que eles eram uns tremendos hipócritas. Então, os fariseus usavam a religião para ter poder. Hoje em dia a gente não faz mais isso não, né? Faz, mas é menos. Alguém, quando quer ser eleito deputado, vira protestante. Aí consegue se eleger rapidamente. Outros, lá o Trump, no dia eu estava lendo, conseguiu os votos de todos os católicos. Olha só como é que ele era esperto. Então, são pessoas que hoje, no nosso tempo, nós sabemos nome e sobrenome, que usam os seus interesses religiosos com ter poder discricionário, né? Os escribas, gente, eles tinham eles eram para lá de importantes. Imagina, numa terra que ninguém sabia ler nem escrever e nem tinha papel também, aqueles que conseguiam escrever nos papiros, nos pergaminhos, eles tinham uma posição social incrível. Então, os escribas eram esses, eram os secretários dos reis, eram aqueles que conseguiam escrever os decretos, as coisas que não podiam ser esquecidas. Judá era aquela faixa toda que nós vimos de terra, que posteriormente foi dividida. Uma parte ficou se chamando Judá, no sul, e a parte do norte ficou se chamando Israel. Sinagoga
Sinagoga existe até hoje. É o templo onde os judeus rezam, discutem a sua religião, os seus preceitos, e tem toda como é que eu vou dizer, um aparato especial. Não é igual à Igreja Católica, não é igual ao templo protestante, não é igual à Assembleia Espírita. A sinagoga é diferente. Eles têm um gestual. Uma vez eu vi, eu fiquei, caramba, como é que pode? Tem um negócio de empurrar para frente, empurrar para trás, empurrar para frente, empurrar para trás, e cantar, e lamentar, e se joga no chão. Gente, cada um com o seu cada um, né? A gente não tem que criticar coisa nenhuma. Então, sinagoga é isso. Saduceus, essênios e terapeutas são seitas, são grupos religiosos. Os saduceus acreditavam em Deus, mas não na vida após a morte. Os essênios dizem que Jesus era do grupo dos essênios. Os essênios eram as pessoas, eram homens mais delicados, mais austeros, que pregavam amor a Deus e ao próximo, ensinavam a imortalidade da alma, acreditavam ainda na ressurreição, não na reencarnação. Condenavam a escravidão e a guerra. Isso é uma coisa bem interessante. Não é escravidão de africano, não é isso não. É escravidão, eles não viviam batendo, se bicando, eles não viviam guerreando. Quem ganhasse a guerra levava todos os outros como escravos. Era assim. Então, por exemplo, professor, com certeza era escravo. Eram soldados de outro grupo, de outra parte de habitantes da terra, que perderam a guerra. Os ganhadores levavam essa gente toda para a casa deles, para as propriedades deles, e trabalhavam de graça e viviam ali em torno daquele vencedor. Os terapeutas eram mais ou menos iguais aos essênios, que também se dedicavam às boas virtudes, às boas práticas de conduta, às virtudes. E aí, eu vou falar, tem que ser rapidinho, sobre o Sócrates e o Platão. Quem são essas duas figuras? Caramba, vocês vão ter que voltar comigo um pouquinho. Sócrates e Platão eram gregos, quer dizer, nasceram na Grécia, tá? A Grécia é um pedacinho de país bem pequenininho, que é encravado na montanha. Eles nasceram lá. E eles eram, sabe o quê? Filósofos. Eram aqueles homens que ficavam tentando achar, mas afinal de contas, quem eu sou eu? Por que eu tenho que sofrer isso tudo? Mas afinal de contas, por que existe tanta divisão entre os seres humanos? Por que tem morte? Então, esses homens que se dedicavam a achar soluções para os problemas que enfrentavam eram os filósofos. Se vocês quiserem, é uma aproximação muito grosseira que eu vou fazer, mas pensem. Alguém fica exasperado, por exemplo, porque
tem homens que ficam fechados dentro de laboratórios durante anos a fio, para, num determinado momento, descobrir lá um bacilo e achar uma forma de combater o bacilo ou combater o micróbio. Então, o filósofo é esse, só que ele não fica fechado num laboratório debruçado sobre como é? Me ajuda? Para aumentar o tamanho das coisas. Telescópio não. Microscópio. Fica ali naquele microscópio, olhando tudo que a olho vivo você não vê, no microscópio bem poderoso, ele fica lá tentando achar os micróbios, os bacilos, o que tem de errado para poder fazer remédio. Ou então, no telescópio, olhando lá para o céu, a descobrir alguma galáxia nova, alguma estrela nova, e volta e meia eles acham mesmo. Então os filósofos faziam isso, mas só dentro da cabeça deles mesmo. Esses outros que nós conhecemos fazem isso de uma forma mais concreta. Então o que aconteceu? O Sócrates era o mais velho, foi professor do Platão. O Sócrates pregava a existência de um Deus único. Lembram que eu falei que na Grécia era uma quantidade incrível de Deus? Tinha Deus para tudo, inclusive os deuses particulares. E vem um homem lá e diz, não, tem essa não, Deus é um só. Mataram o homem, claro. E falar da imortalidade da alma, falar na vida futura, combater o paganismo, simplesmente foi condenado a tomar cicuta, veneno. Morreu. O Platão já era um camarada mais rico, jovem, e continuou a fazer o mesmo trabalho que o Sócrates fazia. E começou a chegar a muitas conclusões que o antigo professor também chegara. E aí eu fiz um levantamento da doutrina do Sócrates, o professor, e do Platão, o aluno, que bate com o espiritismo. Olha o primeiro, o homem é uma alma encarnada. Olha só. Para enxergar melhor, o homem deve procurar ver as coisas de uma perspectiva mais ampla, ou seja, do ponto de vista espiritual. Se a gente quer entender os nossos sofrimentos, não adianta fazer só exame de sangue, exame de vista, não é por aí não. Você tem que ver a vida de uma forma mais ampla. Você tem que entender que essa não é a primeira vez que você está vivendo. Você já viveu um monte de outras vezes e fez besteira pra caramba. Por isso é que teve que voltar para refazer as coisas. A morte para eles não era nada, não dava medo nenhum. Por isso que o Sócrates tomou a cicuta, morreu sem esbravejar. Porque ele tinha, primeiro, ele não tinha medo da morte. Segundo, ele sabia que a morte não existe mesmo, que ele ia ter que voltar para viver de novo. Então, tanto faz como tanto fez. E ainda tem mais, no número 4. Vivendo ao redor dos monumentos e dos túmulos como castigo, até que reencarnem as almas. Olha só que coisa incrível. Como é que ele sacou isso? Quando as pessoas morrem,
quando nós morremos, se nós não formos pessoas, né, de uma bela moral, de uma vida decente, o que acontece? A gente fica ali esperando que o corpo ressuscite. Então fica ali em volta da sepultura. Olha que sofrimento horrível, horrível. Fica ali até que a providência divina diz: chega, chega, vamos arranjar um homem e uma mulher que aceitem essa alma de volta na forma de um bebê muito amado. E aí, aquele espírito é arrancado daquele local, adormecido, tratado e depois colocado para reencarnar e começar tudo de novo. Há também a doutrina dos anjos da guarda, que nada mais são senão amigos de outras épocas que tomam sobre si a responsabilidade de nos guardarem, de nos orientarem. Os espíritos não se comunicam, Deus não se comunica diretamente com os homens, falando lá, parará, parará, parará. Não. No espaço, como na Terra, você tem ministérios. Você não tem Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Justiça? Nós não temos isso tudo, um monte de ministério? E é o ministro que fala com a gente quando a gente precisa de alguma coisa? Não, a gente vai numa loja que seja representante do Ministério da Justiça, a gente vai ao foro, não é isso que a gente faz? Olha, estou sendo chantageado por não sei quem. O que é que eu faço? Vou ao foro, procuro o defensor público, conto a minha história e ele vai tomar as providências necessárias. Nós não falamos com o ministro da Justiça, nós falamos com um trabalhador da Justiça. A mesma coisa Deus. Deus não fala direto com a gente. Ele fala com a gente através dos seus mandatários, dos espíritos puros que se dedicam a esse trabalho. Quando a gente vai tomar passe, é isso. São espíritos que são designados por Deus para vir cuidar de cada um de nós, nos orientando. Segundo Sócrates e Platão, a preocupação constante do filósofo é com a eternidade, pois a vida atual é muito breve. Imagina, a eternidade e 80 anos, não dá nem para pensar, né? Eles já entendiam que havia diferentes graus de evolução dos espíritos. Claro, a gente sabe muito bem que tem, assim entre nós, tem gente que lê e escreve mais ou menos, tem gente que não lê nem escreve, tem gente que lê e escreve muito bem, tem outros que lêem e escrevem maravilhosamente bem. Cada um tem um grau de evolução. A mesma coisa entre os espíritos. Se a morte fosse acabou tudo, os maus levavam vantagem. Pintavam e bordavam, faziam o que queriam e bem entendiam, morreu, acabou. Não é assim. Morreu, vai ter que responder por todas as maldades que fez. Fala da importância do homem de bem, é uma coisa seríssima
a história do homem de bem. Todos nós temos que lutar para que aqueles pelos quais nós somos responsáveis sejam pessoas de bem. Também eles diziam que depois da morte a gente encontra os amigos lá, a gente encontra os nossos amores, mas também encontramos os nossos adversários. É tudo igual, tudo igual. Vida e morte é a mesma coisa, o mundo é igualzinho. Ele chama muito atenção para o princípio da caridade, do perdão, que também Jesus Cristo nos ensinou. Eles lá na Grécia, imagina, a Grécia vivia em guerra, até que foi derrotada pelos romanos, mas ela vivia em guerra. Ter filósofo, camarada que fica só pensando, dizendo: vocês precisam ser mais caridosos, vocês precisam perdoar os inimigos. Claro que eles iam morrer, não tinha jeito, não tinha jeito. É pelos frutos que se conhece a árvore. A gente lê isso, nós quando estivermos lendo um capítulo aí, vai falar exatamente isso. Na mangueira não vai nascer pêssego, da parreira não vai nascer abóbora. Então, pelos frutos, a gente conhece a árvore. A riqueza é um perigo, porque nós não podemos servir a Deus e a Manon. Manon é a riqueza, é o Deus da riqueza. A gente ser rico e ser caridoso é difícil pra caramba, né? Enriqueceu, esquece dos amigos pobres. Então, servir ao mesmo tempo a caridade a Deus e servir, usufruir das benesses que a riqueza dá é um negócio muito sério. Mais interessa a Deus a reconciliação com os inimigos do que ficar fazendo sacrifícios, oferecendo, oferecia-se tudo, né? Desde uma bandeja de frutas a Apolo, por exemplo, que era o deus da beleza masculina, como se oferecia também sacrifícios humanos. As vestais eram moças muito bonitas que os sacerdotes colocavam em sacrifício. Morriam queimadas, chicoteadas, um absurdo. Mas em amor a Diana, por exemplo, a deusa da caça. Umas coisas que na cabeça da gente nem entra. Falam na fraternidade, quer dizer, o que é a fraternidade? Todo mundo é irmão de todo mundo. Se na Grécia Antiga havia escravos, imagina, havia reis, havia religiosos, dizer que o escravo era igual a mim? Jamais. Tinha que morrer, né? Depois, esse último, a virtude não pode ser ensinada. Ela vem por um dom de Deus aos que a possuem. É quase igual à doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor. E pode perguntar-se por que ela não é concedida a todos. De outro lado, se ela é um dom, não há mérito de parte daquele que a possui. O Espiritismo é muito explícito. Ele ensina
que aquele que possui a virtude a adquiriu pelos seus esforços nas vidas sucessivas, ao se livrar pouco a pouco das suas imperfeições. É isso. Nós sabemos disso muito bem, muito bem. A gente é mais virtuoso na medida em que a gente consegue se livrar da parte ruim que todos nós trazemos, infelizmente, quando nós nascemos. Gente, desculpe, eu sei que vocês já devem estar cansados, mas eu tinha que passar para vocês da melhor forma possível. Espero que tenham entendido do que a gente vai tratar quando começar a estudar o Evangelho. Vai ter palavra que a gente não conhece, algumas eu coloquei aqui, mas tem um monte de outras. Mas o que é importante para a gente não esquecer? O Evangelho é o ensinamento dos bons atos, das boas palavras, é o ensinamento da fraternidade, do amor ao próximo, é o ensinamento do perdão e do amor incondicionais. É disso que nós vamos falar até acabar o livro inteiro, de diferentes formas, mas é isso. Muito obrigada. Desculpe ter deixado vocês tanto tempo só me ouvindo. Desculpe.